Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Wilfred Batista. Vou ficar com vocês com a disciplina de Arquitetura de Computadores para o curso técnico de Rede de Computadores. Então, o que é que nós vamos visualizar nessa aula de hoje? Introdução à Arquitetura de Computadores, a evolução dos computadores, modelo Von Neumann, sistemas e métricas computacionais, tipos de computadores, processador, a questão da unidade de processamento e evolução dos processadores. Então, antes de tudo, espero e acredito eu que essa disciplina é fundamental para o desenvolvimento de todo e qualquer conceito voltado ao ambiente computacional. Por isso, digo a vocês que a primeira coisa que a gente tem que aprender em relação à arquitetura de computadores é o que vem a ser computador. O que é essa máquina? E como já podemos imaginar, o computador é uma máquina composta de partes eletrônicas e eletromecânicas que são capazes de manipular e fornecer os resultados de informação para um ou vários arquivos. Então, sendo assim, o computador é, antes de tudo, a máquina que processa o dado e que, através desse processamento, ele gera uma informação. Com isso, o que viria a ser a arquitetura de computadores? A arquitetura de computadores se refere ao comportamento que o sistema computacional está associado ao programador ou não e que permite a ele, entre outras coisas, gerenciar e organizar esse sistema de tal forma que as unidades estruturais e seus dispositivos lógicos e eletrônicos sejam ou estejam encadeados de forma direcionada. Para isso, podemos dizer que o processamento ele se dá ou ele se baseia em 4 grandes processos: o processamento de dados, o armazenamento de dados, a abstração dos dados e o controle. Dessa forma, é importante que vocês saibam que o diferencial que se tem entre dado e informação é extremamente relevante para a nossa disciplina. Então, a gente pode entender dado como normalmente é usado para definir uma matéria-prima, aquilo que vai nortear o processamento e que vai permitir, entre outras coisas, que esse processamento gere uma informação lógica. Com isso, a informação já seria o processamento do dado, que vai, entre outras coisas, gerenciar ou organizar aquela informação de tal forma que o usuário, ao em contato com essa informação, possa compreendê-la. Tendo em vista, é importante frisar que existem distinções dentro da arquitetura de computadores analógicos e computadores digitais. O analógico, como o próprio nome diz, ele é um computador utilizado para indicar aquele que não trabalha com números nem que representa os números. Então, dessa forma, nós podemos dizer que esses computadores analógicos são computadores extremamente ultrapassados. Computadores esses, por exemplo, utilizados há milhares e milhares de anos. Por exemplo, lá no Oriente Próximo, como vocês sabem, no Egito, para se calcular, por exemplo, os quantitativos, seja por unidade de dezena ou de centena, sobre a produção agrícola. Já os computadores digitais, por sua vez, pela própria ideia de digitalidade, nós podemos dizer que é um computador muito mais apurado, muito mais dinâmico e especificamente grande responsável pela operação e a construção de dados e informações que podem manipular ou não números. Um exemplo prático disso são os cálculos matemáticos que nós desenvolvemos hoje, que permitem, de outras coisas, a construção de aviões, a construção de prédios, a organização de cálculos matemáticos, de resolução de problemas, enfim, tudo aquilo que manipule ou não um número. Por isso, eu posso dizer para vocês que, categoricamente, a evolução dos computadores, ela seguiu uma tendência que permitiu, entre outras coisas, que a arquitetura de computadores se organizassem de maneira lógica e que permitissem esses computadores, como o próprio nome diz, evoluir. Podemos sistematizar aqui que a evolução dos computadores, elas começam, na verdade,
na geração zero. Geração essa que está associada aos computadores analógicos, computadores que, de certa forma, trabalhavam um certo padrão lógico que nem muitas vezes dava um resultado, vamos dizer, sequenciado ou categoricamente lógico. A primeira geração de computadores, de 45 a 55, é bom que se diga, são os nossos primeiros computadores digitais. O diferencial da geração zero é porque esses computadores, eles, além de serem enormes, ocuparem prédios inteiros, eles ainda tinham um diferencial. O seu sistema de alimentação utilizava nessa primeira geração válvulas. Então, você, de olho na tela, deve estar imaginando, poxa, um computador que ocupa um prédio inteiro deve ter muitas válvulas. Um exemplo prático disso é o ENIAC. Cerca de 3.000 válvulas. E aí vocês imaginam, vamos pensar que uma dessas válvulas dá um problema. O tempo que aquele que dá suporte nessa máquina ou nesse computador, o tempo que ele gastaria, por exemplo, para averiguar aonde é que estava essa válvula com defeito. Então, com certeza, caro espectador, com certeza, se vocês observarem, tá? Isso daria muito trabalho. Veio os computadores, então, da segunda geração. Os computadores da segunda geração, pós-Segunda Grande Guerra Mundial, tiveram um diferencial, porque no contexto daquele episódio que vocês conhecem como Guerra Fria, colocou em lados extremos duas grandes superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. E a grande marca dessa segunda geração é justamente a substituição da válvula pelo transistor. E isso foi importante por quê? Porque, de certa forma, houve uma certa organização e uma certa processo de armazenamento de energia, que aí facilitou e muito, por exemplo, a verificação de erros. A terceira geração, por si só, já a consequência do processo evolutivo da segunda geração, já possui uma substituição. Nós vamos ter aí computadores agora menores, né, com a capacidade de armazenamento maior e um diferencial. Os transistores agora vão ser substituídos por circuitos integrados. Esses circuitos integrados, por sua vez, vão permitir mais habilidade para o computador, vão permitir uma performance melhor na máquina. E aí vem o grande diferencial, a quarta geração. A quarta geração, no auge daquilo que a gente chama de milagre econômico dos anos 70, processo pelo qual houve uma grande disseminação do processo tecnológico. Os computadores dessa geração, eles também vão sofrer uma significativa evolução. Nós vamos partir de um computador de circuito integrado para um processo de microprocessadores. E eu posso dizer para vocês que a partir dessa quarta geração, os computadores eles vão ficar mais rápidos, vão ser capazes, por exemplo, de executar um processamento de certa forma significativo. Até chegar ao padrão que nós temos hoje, que são os computadores, vamos dizer assim, da quinta geração. Computadores esses que nos dias atuais, em relação, por exemplo, ao ENIAC que ocupava um prédio inteiro, esses computadores hoje, eles cabem na palma de uma mão. Por que eles cabem nessa palma da mão? Porque passaram a ser mais dinâmicos, respondem de maneira mais intensa o seu processamento e uma coisa significativa. Praticamente todos os computadores dessa geração, eles executam várias atividades de maneira simultânea e são capazes, por exemplo, de suportar mais de um usuário utilizando o mesmo ambiente de processamento. Então, posso dizer para vocês que, em relação à primeira geração, a segunda e a terceira, a quarta e a quinta geração, foram elas os carros-chefes para se chegar hoje aos computadores inteligentes, aos smartphones, aos iPhones, tá? Aos Note, tá certo? Então, isso é extremamente significativo. Por quê? Porque isso permitiu, entre outras coisas, uma dinamicidade maior.
para o usuário e principalmente para aquele que desenvolve e para aquele que organiza a arquitetura de computadores. Mas essa arquitetura que nós conhecemos hoje seguiu um modelo esse institucionalizado em 1946 por von Neumann, cuja a base dela se está organizada ou se permeia naquela plenitude: dado, processamento, informação. Existe uma informação que entra, ela é processada através de uma alocação na parte da memória, que é gerenciada pelo controle, que executa um aprimoramento lógico e matemático e gera na tela do computador a informação processada. Se olharmos, como eu disse, para a geração quarta e para a quinta geração, a gente vai ver ou vai perceber que esse modelo institucionalizado por von Neumann, que congregou a primeira, a segunda e a terceira geração, na quarta e na quinta geração, a gente vai perceber uma mudança significativa. E essa mudança significativa tem esse alicerce por conta de quê? Por conta justamente da capacidade de processamento que esses computadores, especialmente da quinta geração, permitiram ter e permitiram, entre outras coisas, oferecer ao usuário uma rapidez maior no processamento dessa informação solicitada. Com isso, só para efeito de curiosidade para vocês, nós estávamos falando na primeira e na segunda geração de computadores que rodavam em bytes, por exemplo. E hoje, na quinta geração, nós temos computadores que são capazes de rodar no pentabyte, no hexabyte, no zettabyte, no iotabyte. Então é um processamento gigantesco, fruto justamente dessa evolução em que cada vez mais os usuários vão exigindo dos desenvolvedores e principalmente daqueles que constroem as máquinas. Para isso, nós podemos dizer que a partir da quarta geração ficou muito mais dinâmico e mais conhecido os computadores domésticos, os computadores de escritório e de empresa e os servidores. Processador. Quem é o processador? Ou o que é o processador? Posso dizer para vocês que o processador é nada mais que o coração. É aquele que pulsa, é aquele que bombeia, é aquele que é o grande responsável por gerenciar um conjunto de atividades ou de operações que podem, entre outras coisas, permitir o computador ter acesso e, sequencialmente, desenvolvê-las para gerar uma informação. Para isso, o processador ele possui uma unidade cuja essa unidade é uma das grandes responsáveis por esse processamento, que é a unidade central de processamento, ou também chamada de Unit Process Compute, ou seja, unidade de processamento computacional. A grande vantagem aqui é que vocês podem perceber que agora existem funções dentro dessa unidade que são, cada uma delas, as grandes responsáveis pela execução dessas operações dentro do computador, como, por exemplo, a unidade lógica e aritmética, responsáveis pela execução de cálculos matemáticos e lógicos. A unidade de controle, uma das grandes responsáveis pelo contato, entre outras coisas, por periféricos e por elementos dentro da placa-mãe. E, principalmente, os registradores, que são os grandes responsáveis por alocar informações ou gerenciar ou organizar informações que, ao final, possam processar e ofertar informações coadjuventes àquele dado informado. Nós temos as memórias, que são cada vez mais primordiais na execução das atividades e no processamento de informações. Nós temos os barramentos, que são os ambientes responsáveis justamente por um contato ou contagem das relações entre periféricos, sejam eles de entrada, de saídas ou mistos. Então a gente está percebendo que a unidade central de processamento é extremamente significativa para o processo e para o gerenciamento do processador. Dessa forma, nós podemos dizer que nós temos
um processo monociclo, executa um processamento de cada vez, ou nós temos o multiciclo, que executam mais de um processamento por vez. Quem vai justamente definir, entre outras coisas, essa sistematização desse processamento é justamente o clock, um dispositivozinho, cuja principal função dele é o gerenciamento na execução dessas operações. Com isso, posso dizer para vocês que uma das arquiteturas hoje mais presentes nos computadores são as arquiteturas CISC e RISC. A CISC, como o próprio nome está dizendo, ela executa um conjunto complexo de instruções, cujo esse conjunto complexo de instruções permite, entre outras coisas, que se execute atividades que, de certa forma, são mais complexas. Nós temos a arquitetura RISC, cujo processamento disponibiliza um simples ou pequeno reduzido de instruções, que levam rapidamente a mesma quantidade de tempo para serem executadas. Então, posso dizer para vocês, dependendo da necessidade de vocês, né, ou vai se utilizar uma arquitetura CISC, ou vai se utilizar uma arquitetura RISC. Como a ideia hoje é uma gama maior de informação no tempo curto no processamento dessa informação, acredito eu que essa arquitetura CISC hoje deve ser a mais dinamicamente utilizada. Aqui um parâmetro para que vocês possam observar, entre outras coisas, ao grau evolutivo de processadores, como processadores da Intel, processadores da AMD, né? E isso vai depender, logicamente, do que o usuário deseja executar na máquina. Então, quanto maior o grau de processamento da informação, eu vou precisar, logicamente, de um processador mais robusto, que possa ou que seja capaz de executar, entre outras coisas, uma dinâmica maior no processamento dessa informação. Se eu quero basicamente um computador para uma atividade menor, uma atividade escolar, uma atividade doméstica, então aí eu vou procurar dentre esses processadores aquele que me atenda, já que eu não preciso de uma gama maior de processamento dessa informação. Então, na aula de hoje, nós falamos basicamente de quê? Da arquitetura dos computadores, conceito primordial. Falamos do modelo de Von Neumann, que é um assunto extremamente cobrado em concurso. É bom que se diga que os concursos atuais, eles gostam muito de fazer esse parâmetro entre a arquitetura Von Neumann criada na década de 40 e essa arquitetura que passou por evoluções agora, principalmente na quarta e na quinta geração. Falamos dos tipos de computadores, falamos também dos processadores, um assunto extremamente cobrado, principalmente essa questão da arquitetura CISC e RISC, tá? Nós falamos também, dentre esses processamentos aí, falamos aqui de multiusuário, multitarefa, um assunto também que é extremamente significativo e cobrado também nos concursos, tá? E para a próxima aula, né, nós vamos basicamente falar de quê? Dos sistemas de numeração, vamos falar de base numérica, questão de binário, questão octal, decimal, vamos falar também das portas lógicas e suas funções e daquilo que é primordial hoje nas máquinas depois do processador, que é a memória. Então, até lá e mãos às obras. Obrigado.